Vamos aprender mais um pouco hoje? Vamos aprender mais da palavra de Deus nesse vídeo, dentro de muitos que você tem tido a oportunidade aqui de ter, levando esclarecimento e ensino para vocês. Meu compromisso é esse, transmitir o ensino, a orientação, a correção da palavra de Deus, para que todos sejam perfeitamente instruídos naquilo que Deus Ele quer que a gente conheça. Um do maior mal da igreja é a interpretação errada da palavra. Muita gente pregando a palavra sem entender nada, sem conhecer, sem ter o chamado, a vocação, a habilidade com a palavra. E muitas pessoas também que conhecem, têm a vocação, têm o chamado, pregam a palavra não dentro da verdade da palavra. Pregam a palavra para sua causa de ganho, para satisfação sua, dentro dos seus pretextos, para aquilo que é conveniente a eles. Eles não têm compromisso, eles deixaram o compromisso com Deus para ministrar, instruir, doutrinar, corrigir a congregação com a palavra de Deus. Porque eles querem agradar e levar satisfação para o povo, para que o povo esteja lá presente, constante, dando funcionamento às suas empresas, igrejas. Mas isso é um mal muito terrível para nós, povo de Deus. Principalmente aqueles que dependem do ensino que sai do púlpito das igrejas. Se essa igreja não está compromissada com a palavra, não transmite para você a doutrina de Cristo, o ensinamento verdadeiro do Evangelho, se essa igreja onde você está, se o pastor que está lá com o compromisso de doutrinar a igreja, não tem compromisso com a palavra, deixa no púlpito profetas, pregadores de invenções, de movimento, criando entendimento, criando situações e não lhe doutrina com a palavra, não lhe alimenta com a palavra, você está dentro de uma situação que não está andando para Deus. Você está andando para trás. Você não está crescendo, você não está tendo uma vida edificada em Deus. Por quê? Porque você não está sendo instruído, conduzido com a palavra, com a verdade do Evangelho. Você não está indo para uma congregação no objetivo de aprender para ser formado, construir a sua vida no alicerce, que é a palavra, o ensino, a doutrina. Muitos, infelizmente, estão dentro de muitas igrejas, mas não para a edificação, não estão se edificando. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta estar dentro de uma igreja, vivendo culto de louvor, vivendo ritual, vivendo cerimonial, dizendo que está adorando a Deus, dizendo que está servindo a Deus, se você não estiver dentro do ensino, da formação, da orientação, da doutrina de Cristo, você está vivendo uma vida vã com Deus. Porque vida com Deus não é eu estar dentro de um grupo dizendo Deus é grande, glória a Deus, Senhor é tremendo, aleluia, Deus é poderoso, Deus vai fazer. Não, isso não é vida com Deus. Isso não é louvar a Deus. Eu estar dentro de um grupo vivendo a formalidade para participar das reuniões, dos cultos, dos cerimoniais, das atividades, das tarefas, e por isso eu achar que estou servindo a Deus? Tá não, irmão. Isso não é a vida que Deus pede ao seu povo. A vida que Deus pede ao seu povo é ouvir e praticar a sua palavra. E estar andando nela, buscando conhecer cada dia mais. Infelizmente, muitas igrejas não têm esse compromisso. Você não está sendo formado no conhecimento de Deus. Você está sendo formado numa vida religiosa, vã, fanática, praticando coisas que é vã, que não te preenche, vivendo uma adoração inútil. Bom dia, Wellington. Bom dia, seu Gardo. Pronto, na hora. Nada. Entendeu, meus irmãos? Eu estou aqui no trabalho, mas sempre Deus está me dando graça para levar instrução para vocês. Eu não perco tempo com besteira. Eu não perco 2 horas dentro de uma igreja ouvindo coisas que não vai me edificar. Eu quero ir para um local onde eu sou instruído verdadeiramente. Eu não quero ouvir pessoas falando da sua vida, da sua experiência, das suas situações que tem com Deus, que não condiz com a palavra. Igreja local de ensino, é a escola espiritual do cristão, para ser formado no conhecimento de Cristo. Você está sendo formado? Aí as pessoas hoje vivem as suas igrejas
dentro daqueles movimentos, hoje foi fogo, hoje foi poder, hoje foi isso, hoje foi aquilo, foi tremendo culto hoje. Por quê? Porque houve movimento, gritaria, sobrenatural, misticismo, dizendo que Deus operou, que Deus fez. Mas operou em quê, meu irmão? Deus fez o que na tua vida? Deus está fazendo o que na tua vida? Só porque tu está insatisfeito e vivendo uma conveniência dentro de um grupo, tu acha que isso é o que Deus quer para você? Você está crescendo em quê no conhecimento de Deus? Você está verdadeiramente aprendendo de Deus, aprendendo de Cristo, sendo formado com a tua mente, com o entendimento de Deus e da sua vontade e das verdades dele. Então, isso é vão. Você está vivendo uma vida religiosa como os outros. Qual é a diferença da igreja evangélica para a igreja católica, para os espíritas, para os testemunhos de Jeová, para os mormons? Todos eles vivem no padrão da religião. Todos eles têm uma vida religiosa dizendo que estão servindo a Deus. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve é a palavra dele. É o entendimento na palavra. É a vida dentro da direção da palavra. Não é a vida dentro da direção religiosa. Deu para entender? Então o que eu quero dizer para você é isso. Seja prudente. O maior mal da igreja hoje é a falta do ensino da palavra. É as interpretações erradas da palavra. O povo aplicando uma doutrina dentro das igrejas, aplicando meios, fazendo o povo seguir, viver e praticar situações dentro de igrejas que não tem nada a ver com a palavra. Não está nos princípios da palavra. A palavra não conduz você a isso. Escute uma coisa. Ei, você, escute uma coisa. Aprenda agora. Aqui é para aprender, para ensinar. É para corrigir, repreender, instruir. A palavra diz que bem-aventurado é os que ouvem e praticam a palavra. Você está pensando que vai ser bem-aventurado com Deus, com uma vida próspera com Deus, porque está ouvindo e praticando e vivendo todo o cerimonial que a religião te manda, é? Então você está enganado, meu irmão. Você está vivendo uma vida vã. Você está vivendo fábulas em nome de Deus. Você só será bem-aventurado se você estiver ouvindo e praticando a palavra de Deus. Não adianta você viver o formalismo religioso. Você ser devoto e cumpridor das obrigações da tua igreja, da tua religião. Isso não te leva a nenhuma prosperidade com Deus. O mal hoje das igrejas é a falta de instrução, de doutrina. Porque se for para viver uma vida religiosa, sem beber, sem fumar, indo para a igreja, participando dos trabalhos, vivendo a religiosidade, todos os religiosos vivem isso. Todos os religiosos têm deveres e cumprires nas suas religiões e cumprem. Os testemunhos de Jeová são escravos do sistema. Eles têm que fazer por obrigação, porque é ensinado assim, que se não fizer, se não for dessa instituição, eles perdem, não têm vida com Deus. Dentro das igrejas evangélicas também é assim. Dentro do catolicismo é assim. Dentro do sistema romano, do sistema de mormons, é assim. Todas as religiões ensinam isso ao povo. Mas Jesus Cristo não veio ensinar isso a ninguém. Jesus Cristo não veio ensinar a ninguém a estar preso dentro de um sistema religioso dominado por um homem, seguindo e praticando tudo aquilo para servir a Deus e fazer a obra de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. O problema é esse mesmo. Deu para entender qual é o problema? Você não está sendo ensinado de Cristo, por Cristo, aprendendo de Cristo. Você tem que conhecer de Cristo, meu irmão, para você ser livre e liberto e ser bem-aventurado, ouvindo e praticando o que Cristo ensinou. Não é o que ensina as religiões. Eu não quero nem entrar nesse assunto, porque isso é cansativo, meu irmão. O povo não quer dar ouvido à palavra. Que culto é esse que esse povo está vivendo? É dança, é gritaria, é movimento de poder, é movimento de sobrenatural, é profeta lá toda hora profetizando, dizendo que Deus mandou, assim Deus está te dizendo. E tudo isso, o povo despreza a palavra. Tudo isso é uma estratégia do diabo. Ah, se converteu 2 almas para Jesus, glória a Deus. Se converteu 2 almas para Jesus. Será que essas almas se converteu mesmo a Jesus? Será que essas almas teve arrependimento para com Deus? Como é que essas almas teve arrependimento para com Deus? Se a pregação do Evangelho não foi levada para instruir ela, para esclarecer ela. Ei, aprenda uma coisa aqui. Alma arrependida para Deus verdadeiramente só quando é confrontada com a mensagem do Evangelho, que ouve e crê. Aí vem o arrependimento. Muita gente está se convertendo-se às igrejas. Estão levando-se no emocional para melhorar
de vida, porque está sendo argumentada para ela que Jesus vai mudar a vida dela, vai dar vitória, ela vai parar de sofrer, e isso não leva arrependimento para ninguém. O que leva arrependimento para as almas perdidas é mostrar a situação que elas estão de juízo diante de Deus e convidá-las a se arrepender para que em Jesus recebam remissão de pecados, para que sejam justificadas da sua culpa com Deus e alcance a salvação mediante a fé em Jesus, a graça de Deus. É tanto comercial de igreja hoje. Eita, 2 almas para Jesus, 3 almas para Jesus, a obra de Deus, foi bênção hoje, fui adorar a Deus. O que é adorar, meu irmão? Primeiro, vocês têm que aprender o que é adoração, o que é servir a Deus, o que é buscar a Deus, o que é estar na presença de Deus. Deixa eu dar um texto aqui que é muito mal interpretado. É isso que eu digo. O mal de muitas igrejas hoje, não vou generalizar. Eu não gosto de generalizar porque eu sei que tem as que estão compromissadas com o reino de Deus, mas a maioria é do reino do homem. Mas tem muita igreja hoje que leva a interpretação errada para o povo, e isso é um perigo, porque faz você andar para trás e não para com Deus, desviar e não andar na direção de Deus. E logo, a maldição é para todo aquele que não está na direção da palavra. Não importa se está dentro de uma igreja, não importa se tem carro, casa, prosperidade, não importa se dá caridade, se não tiver na palavra, está em maldição. A bênção de Deus é para quem está na palavra. O povo entende que não, porque Deus me deu uma casa, tem um trabalho bom, Deus está me abençoando. Você ainda está na bênção, na maldição, aliás. A maldição é do pecado. Você só vai sair da maldição quando você se converter a Cristo e passar a andar por Ele. Aí você está na bênção, você está de posse de vitória, você está na graça de Deus. Mas infelizmente, as interpretações dos textos, as pregações, as doutrinas que dão nas igrejas hoje é totalmente distorcida, errônea, deturpam a verdade do Evangelho e privam o povo da verdade. Quer ver uma interpretação erradíssima que se prega hoje dentro das igrejas? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está lá em Isaías 55:6, se não me falha a memória. Aí alguém diz assim: olha, meu irmão, vou buscar a Deus. Irmão, vai buscar a Deus enquanto se pode achar, irmão. Olha, vai buscar a Deus. Aí, qual é o entendimento que você tem de buscar a Deus? Qual é o local que você tem de buscar a Deus? E para onde que você entende que é buscar a Deus? Não é nas igrejas? Não é nos cultos? Não é nos trabalhos? Não é nas ordenanças? O povo entende ou não entende isso? Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Qual é o entendimento do povo de buscar a Deus? Por quê? Você entende assim? Porque o teu pastor te ensinou assim, e ele te ensinou e te ensina errado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse texto não tem nada a ver com ir para a igreja, participar de culto, viver ritual, viver obra, viver trabalho, como se fosse buscar a Deus. Quando o profeta Isaías citou esse texto, esta palavra, está dentro de um contexto onde o povo de Israel estava dentro de uma miséria espiritual. O povo estava vivendo novamente na prática do pecado. O povo estava fora da palavra. O povo abandonou a palavra. Quando o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto, o profeta está advertindo o povo a voltar para a palavra, a se arrepender, a buscar o conhecimento de Deus na palavra, para essa seguir verdadeiramente. É isso que o povo estava falando. É isso que o profeta estava comunicando ao povo. O profeta Jeremias não estava chamando ninguém para ir para a igreja buscar a Deus. O profeta Jeremias não estava dizendo a ninguém: vá para a igreja buscar a Deus, vá buscar a Deus, vá buscar a Deus. Não, não. Esse é o problema, irmãos. A interpretação errada que se dá hoje dentro das igrejas. O povo está desviado, apostatado da fé, por causa de muitos pastores pregando, interpretando erroneamente a palavra de Deus. E com isso estão desviando o povo da direção de Deus. É muitos outros textos aqui. É muitos outros textos que são dados errado. Interpretam-se dentro da vontade do povo, daquilo que os líderes querem que o povo entenda. Então cuidado você. Seja prudente, seja mais sério com a sua vida com Deus.
Seja mais prudente. Isso depende de você. É você que tem que ser prudente. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso tu te salvarás. Não é tu estás dentro de igreja vivendo e cumprindo todo o ritual, trabalho, obrigação, devoção, não. A tua salvação está na prudência de você estar na doutrina. Não é de estar dentro de igreja. Vou repetir mais uma vez. Porque aqui eu levo ensino verdadeiro, que é sólido, que é baseado, alicerçado pela doutrina de Cristo. Busque estar conhecendo mais a Deus, na palavra, no entendimento. A sua vida com Deus depende de você buscar e conhecer mais a Deus na palavra. Cuidando da tua vida, viver na palavra. Não é viver dentro de igreja. Deu para você entender? Então que Deus te abençoe, que você compreenda o que você ouviu agora e não me leve por crítico e desfazer da fé de ninguém e nem querer mostrar a ninguém que eu sou a verdade. Eu apenas prego e mostro a verdade do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Receba essa instrução em nome de Jesus. Aprendam. Buscar a Deus não é estar dentro de igreja de dia, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, participar dos cultos do trabalho. Isso não é buscar a Deus. O profeta Isaías, quando deu esse texto lá, Isaías 55, 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, ele não estava falando de estar indo para a igreja. Ele não estava falando de viver buscando trabalho de igreja, culto de oração, culto de louvor, culto de não sei de quê, culto disso, culto daquilo. O povo hoje tem entendimento de buscar a Deus. Eu vou para a igreja, irmão. Tem que buscar a Deus, irmão. Vá buscar a Deus enquanto pode achar. Vá para a igreja, irmão. Vá para a palavra, irmão. Porque tem muitas igrejas que não estão levando você à palavra. Tem muitas igrejas que estão desviando você da palavra. Tem muitos pastores que é a causa de você estar tropeçado, caído. Vigia, escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Amém? Fica essa orientação para você mais uma vez, do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar, instruir, ensinar, corrigir com a verdade que liberta. A verdade do Evangelho de Cristo. Fica na paz. E a paz do Senhor para você que está assistindo comigo aqui ao vivo. A paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento e que a luz de Deus, a palavra dele, ilumine o teu entendimento para que você saia do engano e da mentira, que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Amém?